Dando sequência ao nosso vídeo de ontem, hoje vamos fazer uma análise fundamentalista da Avalon Bay. O REIT, que é um dos maiores aí dentro do setor imobiliário e também é o maior, o líder de mercado com relação a residências e propriedades de multifamílias, né? Se você quiser entender mais sobre como que tudo isso funciona, eu vou deixar o link do vídeo de ontem aqui embaixo na descrição. Eu recomendo que todos assistam. Mas hoje a gente vai analisar aqui para ver se está barato, está caro, se faz sentido, o que, é que os analistas estão dizendo para esse REIT. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que ele já se valorizou quase 41,7% nos últimos 12 meses, desconsiderando os dividendos, né? Considerando os dividendos, aumenta mais uns 3% isso aqui, vai para quase 45%, o que é uma excelente valorização. Vamos analisar agora com relação à questão do preço para ver, então, como é que ele está se comportando nos últimos 10 anos. Vocês podem ver que ele teve uma grande valorização aqui, chegando até quase 180, passando 180 na verdade antes da pandemia. Aí depois da pandemia, obviamente, ele foi muito afetado, e aí teve essa grande queda. Mas rapidamente esse valorizou, né? Voltou a subir, inclusive subiu quase que uns 40, 50 dólares a mais do que isso aqui, né? No último topo histórico. E aí depois ele teve uma leve queda e agora voltou a cair. Essa grande queda e voltada a subir aqui, eu suponho que tenha sido por conta de várias compras que eles fizeram para poder, né, novas propriedades, para poder continuar construindo, aumentar a dívida, ao mesmo tempo que começou-se aquela grande discussão sobre o mercado imobiliário que estava muito aquecido e aí com o aumento da taxa de juros ia cair e tal, ele deu uma grande antecipada aqui, talvez tenha um impacto aqui também. E essa subida se deu muito por conta do Fed vai cortar a taxa de juros, a Bolsa Americana, a economia americana está resiliente, não vai ter recessão. Então, provavelmente essa subida aqui foi por conta disso. Mas vamos dar uma analisada aqui no preço sobre lucro, né? Afinal, ele está caro ou ele está barato? Bom, a média dele é 25,44, o que não é uma média alta, tá? É uma média, vou dizer até bem confortável. Agora, ele está sendo negociado a 38,33, o que é praticamente aí, na verdade, é mais que 50% acima dessa média. Então, em tese, ele está bem caro em relação ao seu preço sobre lucro. E em relação ao valor patrimonial, a média é 2, ele está 2,75, ele está aí basicamente uns 35% acima da sua média. Então, está caro também em relação ao preço do valor patrimonial. Mas vamos continuar aqui e ver o resto para ver se faz sentido ou não esse caro, né? Vamos analisar aqui alguns indicadores do PL, a gente já viu, né? Então ele deu uma grande subida aqui. O preço sobre valor patrimonial, ele também deu uma subida, então também está relativamente caro. Vamos analisar em termos de rentabilidade, né? Em termos de rentabilidade, são essas três métricas. O ROA, ele ficou em torno dos 4%, deu uma subida, voltou a cair e tal, mas em torno dos 4%, não é uma média tão alta assim. O ROI ficou na casa de 7%, né? Deu uma grande subida aqui para 2022 e depois voltou a cair. E imagino que essa queda aqui, 23, 24, seja em relação à questão da taxa de juros, né? Que afeta a rentabilidade deles, eles têm que pagar a taxa de juros. O ROIC aqui, a gente tem só aqui 4, então não é nem fede nem cheira, né? Não faz muita diferença. Vamos analisar em termos de margem agora, né? A margem líquida, vocês podem ver que teve uma queda, também deve ter sido afetado por conta do valor que eles pagam do financiamento, na sua taxa de juros, do serviço da sua dívida. A margem bruta teve uma queda também, até mais expressiva. Opa, peguei errado, desculpa. Na verdade, ele se manteve praticamente constante, teve uma leve queda, mas nada muito exagerado. E aí a margem operacional teve uma queda um pouquinho maior, uns 15%, mas também nada exagerado, super entendível, mediante a questão da variação da taxa de juros. O valor por ação, né, teve uma grande subida, aí basicamente uns 5, 6%, na verdade não foi tão grande assim, e o lucro por ação se manteve basicamente aqui constante, na verdade ele até subiu, provavelmente porque teve um lucro maior aqui em 2022, mas aí ele voltou a cair agora, possivelmente porque o lucro também foi afetado pela questão do aumento da taxa de juros. Descendo mais aqui a página, vamos comparar os dividendos. Vocês podem ver que a média de dividendos é 3,73 nos últimos 5 anos, agora está na casa de 3%. Então, pela métrica do dividendo, né, usando se o preço médio dele tivesse que ser perto do dividendo médio, ele está caro. Ele está uns 15, 20% caro em relação ao seu dividendo médio aí dos últimos 5 anos.
Descendo aqui, vamos analisar agora a questão do fluxo de caixa da empresa, né? O lucro líquido e a receita. Perceba que a receita é praticamente o tempo inteiro constante, né? Vem uma subida aqui. E o lucro, na verdade, tem umas oscilações até maiores. Então, ele aumenta um pouquinho, aí tem hora que ele cai um pouquinho, mas vocês podem ver que subiu. Aqui estava 742, aqui no ponto mais alto 1,14 bilhão. Agora teve uma leve queda, por conta também do aumento da taxa de juros, possivelmente. Mas vocês podem ver que, de maneira geral, ele meio que consegue tender aí a uma subida e ter um aumento aí um pouco mais progressivo. Descendo aqui, eu quero chamar a atenção, na verdade, para lá embaixo. Deixa eu chegar lá. Olhando aqui para a questão do balanço patrimonial, né? Vocês podem ver que eles tinham 18,4 aproximadamente bi em 2018, agora está em 21,04, que é um aumento aí de quase 3 bi, que representa basicamente o que? 18, 13 em 18 é um sexto, uns 15% aí mais ou menos de aumento de 2018 para cá. Agora, a dívida também aumentou, na verdade, de 7,75 para 9,3. Em termos percentuais, aumentou até mais do que os ativos. E o patrimônio líquido, né, o que fica para eles, aumentou alguma coisa na casa de um pouco menos de 10%. Uns 8% mais ou menos aqui pela conta de cabeça que eu fiz. Então, não foi uma subida tão expressiva assim de termos de patrimonial, né, de 2018 para cá, muito porque a dívida subiu para caramba. E aí, dívida de longo prazo, né? Desses 9,3, 8,37 é dívida de longo prazo, o que deixa a empresa, né, a Avalon Bay, mais confortável para pagar essa dívida. Agora, significa que eles têm quase 1 bi de curto prazo, que não é o lucro que eles estão tendo. A gente viu agora há pouco, o lucro líquido tem até aqui também, ó, 841, significa que se eles pegarem todo o lucro deles para pagar essa dívida, não vai conseguir pagar. Eles ainda vão ter que emitir dívida para pagar e ainda vai ter a questão dos dividendos e outras coisas que podem acontecer. E a taxa provavelmente vai subir. Então, no final da história, provavelmente eles vão ter que emitir dívida, aumentar a sua dívida para 2024, coisa que a gente deve ver no próximo ano, no próximo relatório. A gente traz a atualização no próximo ano quando sair. Mas vamos analisar aqui o que os analistas do Simple Wall Street estão falando sobre essa empresa. Inclusive, galera, não sei se vocês estão cientes, mas fazer a conta nesse site é gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição dos comentários fixados. Você pode avaliar até 5 empresas por mês. É super gratuito, então vale muito a pena, pelo menos, a conta gratuita. Se vocês quiserem pagar, feito eu, né, que pago e tal, vocês podem, mas a gratuita já serve para basicamente tudo que vocês vão fazer. Vou deixar o link aqui embaixo, não esqueça. Vamos lá, os analistas estão falando aqui que, do ponto positivo que eles chamam a atenção, está sendo negociado praticamente 30% abaixo do valor que eles acreditam como justo, e o lucro, né, o dividendo que eles pagam está bem acrível com o lucro que eles têm, não tem problema. Agora, eles acham, justamente o ponto que eu chamei a atenção aqui, ó, a dívida não está bem coberta pelo fluxo de caixa, eu cliquei aqui errado, e teve gente de dentro da empresa que vendeu consideravelmente nos últimos 3 meses, o lucro deles, né, a margem de lucro deles está menor, praticamente metade do que estava no passado, que é bem ruim, e os investidores foram diluídos nessa empresa. Eles emitiram ação, provavelmente, para pagar a dívida. Então, pontos que eles chamam a atenção e a gente vai cobrir um pouco mais agora. Primeira coisa, vamos analisar o fluxo de caixa aqui da empresa. Eles lucram aproximadamente 2,86, aí tem o custo desse caixa, tem o lucro bruto, aí eles têm que tirar outras despesas, sobra aqui aproximadamente 840 milhões, que a gente acabou de ver. O debt to equity ratio dele, né, o quanto de dívida está em relação à equity da empresa, está em 71,3, o que não é tão alto se comparado com os outros REITs que a gente já trouxe aqui nas semanas anteriores, mas é relativamente alto. Vamos descer um pouco, vamos analisar agora o preço. Como vocês podem ver, está sendo negociado 29,9% abaixo do preço que eles acreditam como um preço justo. Isso representaria um aumento de quanto? Vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer 327,97 menos 229,77. Então, se valorizar tudo isso, vai subir 98,2. A gente divide isso por 229,77 e a gente chega, então, a 42. Deixa eu multiplicar por 100 aqui para vocês verem mais fácil. 42,78%. É isso que os analistas aqui da Simple Wall Street estão acreditando que vai subir ainda, né? O Mostrei já subiu quase 50%, vai subir mais, quase 45%.
Então, uma boa subida aí para quem já estava investindo nesse REIT e provavelmente para quem investir nele para o futuro também será. Vamos descer aqui, vamos comparar. Eles trazem uma comparação aqui com alguns outros REITs, né? A UDR, a Access Property Trust, a Equity Residential e a Mid-America Apartment Communities. E aí vocês podem ver que em relação a essas, o preço sobre lucro da Avalon Bay é a segunda maior, só perde para a UDR. E isso é, de certa forma, justificável, porque perceba que as outras empresas, a Equity está tendo uma queda do seu lucro, a Mid-America Apartment Community está subindo, mas muito menos do que a Avalon Bay, a Assets Property Trust está caindo quase 7% dos seus lucros, e a UDR está subindo muito mais. Então, de certa forma, faz sentido quem está lucrando mais, que está conseguindo crescer mais no seu lucro, está com um preço sobre lucro maior. Apesar que 110 vezes eu já acho um pouco absurdo, né? Mas a galera está pagando, a galera que sabe, né? Vamos analisar aqui embaixo agora, vamos trazer a questão justamente do futuro, né? O que é que os analistas acreditam para o futuro? Eles acham que a empresa vai conseguir crescer 2,6%, a indústria 2,9% e o mercado 15%. Ou seja, em relação a, comparativamente aqui com a indústria e o mercado, a Avalon Bay está bem abaixo. Agora, em termos do revenue, né, que é do lucro, agora é o revenue, é a receita deles. Eles vão conseguir crescer 5,1%, que é maior do que a indústria, e não tão distante assim do mercado. O mercado 8,9%, ainda é abaixo, mas não tão abaixo assim. Então, eles acham que, apesar de crescer a receita em 5%, eles não vão conseguir transformar isso em lucro. Aí eu acredito, né, não vi as contas deles, mas eu acredito que seja por conta do serviço da dívida. Dívida alta, eles vão ter que pagar mais em dívida, nos juros da dívida, e aí acaba que essa receita não vira lucro. Descendo mais aqui a página, vamos lá embaixo agora para ver a questão do fluxo mais bonitinho. Ó, aí eles têm aqui algumas áreas da propriedade, né? Algumas propriedades. Aí soma tudo, vira 2,86. Aí, para manter tudo isso, eles têm um custo de quase 1 bilhão. E aí sobra 1,84. Desses 1,84, vira despesas com outras coisas, né? Pessoal, com dívida, tudo mais. Sobra, então, 840 milhões aqui, que é o lucro que eles têm finalmente. Se a gente descer aqui, vamos analisar a questão do passado, vocês vão ver que a empresa nos últimos 5 anos teve um crescimento do seu lucro em 4,2%, a indústria cresceu 7,8% e o mercado 12,9%, ou seja, eles tiveram um crescimento do lucro muito menor do que a indústria e o mercado. E no último ano eles caíram 33%. Aí por que eles caíram 33%? A gente teria que analisar mais a fundo lá para entender, porque em tese, com a queda da taxa de juros que a gente está tendo, era para esse REIT estar alavancado, feito, por exemplo, da semana passada que a gente trouxe, né, o Digital Growth Trust, que é justamente do outro lado, né? Estava subindo para caramba, quase 180%, se não me falha a memória. Aqui está caindo. A gente teria que entender exatamente, analisar, para descobrir exatamente o motivo dessa grande queda que aconteceu nesse último ano aqui. Vamos descer mais um pouco aqui embaixo. Vamos analisar em termos de dívida. Eles têm 1,22 de caixa líquido, né, de curto prazo, e uma dívida de 1 bilhão. Então, assim, eles poderiam pagar essa dívida tranquilamente, aparentemente, porque eles têm caixa parado. Eu achei que eles não iam conseguir, mas aparentemente eles conseguem, pelo que o Simply Washington está nos mostrando aqui. E em total, né, eles têm quase 20 bi, que a gente já viu, e 8,29 de dívida para pagar. Então, também nada exageradamente aqui que eles não conseguissem, só tem que ver o fluxo para ver se eles vão conseguir arcar com todos esses custos. Descendo aqui, vamos analisar agora da venda das transações que foram feitas por insiders. Vocês podem ver aqui pelo gráfico que todos foram de venda, nenhum de compra. Aproximadamente 1,3 milhões aqui em 6 a 9 meses e mais 4,6 milhões de 0 a 3 meses. Aí tem as pessoas aqui que venderam cada posição, quantidade e tudo mais bonitinho. Então, teve muita venda. Quem é que manda na empresa, né? 90,4% são de instituições. O público em geral, você, quando compra diretamente a empresa, é quase 9%. Aí, pessoas dentro da empresa, 0,3%. E o governo, 0,25%. E aí eu chamo aqui a atenção para os top shareholders. Tem a Vanguard, a BlackRock, entre outros aqui. Lembrando que muitas dessas é através de ETFs, não é pessoas diretamente. Quando você compra um ETF, por exemplo, que replica o S&P 500, você compra esse REIT aqui também. Então, não é necessariamente a Vanguard, a BlackRock que detém aquilo, quem detém é você, mas
está no nome deles, porque o ETF é deles. E aí, basicamente, vocês podem ver aqui que, tirando a Vanguard, a BlackRock, a State Street Global e a Norges Bank Investment Management, todos eles abaixo de 4%, então vai ficando cada vez mais diluído, o que é de se esperar, né? Já que não dá para todo mundo querendo comprar tudo, né? Mas, enfim, o ponto é, esses quatro aqui detêm aproximadamente aí uns 10, 36, 37% mais ou menos da empresa. O restante está dividido aí entre várias outras pessoas, que vocês podem ver aqui. Bom, qual é a minha opinião então sobre esse REIT? Eu gosto muito da tese de investimento em residências. Eu já falei isso para vocês em outro vídeo que eu trouxe aqui, logo no começo do canal, quando eu avaliei, acho que era a Alexandria, que tinha justamente essa tese, que eu gostava bastante de investimento em residências. Eu já falei aqui no vídeo de ontem que eles são muito bem diversificados em termos da localização, eles têm localizações excelentes. Agora, todas elas são nos Estados Unidos, o que representa um aumento do risco, né? Se acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, vai afetar todo o lucro da empresa, isso não tem diversificação geográfica. De um certo lado, isso traz maior estabilidade do fluxo de caixa, eles não estão expostos a variações cambiais, eles têm mais expertise dentro do setor americano, eles estão especializados nesse setor, então eles conseguem gerar mais alfa. Mas no momento que o cenário fica ruim, que as coisas não vão tão boas, a gente vê quedas mais expressivas, ou pode ver quedas mais expressivas. Então é uma coisa que a gente tem que estar ciente. Mencionei aqui que o setor de propriedades residenciais, apesar de ser um setor bom, um ponto que eu esqueci de mencionar agora, é que tem muita gente que pode entrar nesse setor. Não é tão complicado, feito, por exemplo, uma torre de comunicação. Você tem que ter uma expertise muito maior. Ou um data center, você tem que ter outra expertise muito grande. Então, no caso de propriedades residenciais, é só você montar uma casa que não é tão complicado. Não é que é fácil, mas não é tão complicado. Então, é um ponto que a gente também tem que estar ciente. De maneira geral, eu gosto muito desse REIT. Eu vou analisar mais a fundo aqui o porquê daquela queda de 30%. Inclusive, devo gravar um vídeo curtinho lá, até 1 minuto, explicando. Se você se interessar, não se esqueça de se inscrever e bater no sininho para não perder o vídeo. Mas, de maneira geral, eu gosto muito da tese. Acho que, apesar de estar relativamente caro, pelo que ele entrega, meio que compensa. Se tivesse uma quedinha para eu entrar, eu acho que até entraria nele diretamente, sem ser via ETF, que eu já trouxe aqui no canal, que é a forma que eu me exponho ao setor de REITs. Mas a esse preço, eu prefiro esperar um pouquinho só para ele dar uma volta, né? Para ele dar uma baixada aí, para comprar a preços mais acessíveis. Mas aí, essa é a minha opinião sobre esse REIT e agora eu quero escutar a sua. O que você achou dele? Você acha que é bom ou que é ruim? Você investe ou não investe? Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber como está a sua posição. No mais, agradeço a presença de todos. Peço, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal, batendo no sininho para não perder nenhum dos vídeos que trazemos por aqui. E venho a relembrar vocês da nossa consultoria. Se você quer esse REIT na sua carteira, mas não sabe se faz sentido para a sua estratégia, para as suas metas e objetivos, você pode contar agora mesmo com a minha ajuda. Basta você agendar uma reunião gratuitamente comigo pelo link que está aqui embaixo na descrição dos comentários fixados, que eu prontamente irei te ajudar. No mais, fico por aqui. Um forte abraço e te aguardo então no próximo vídeo.